é bom, é gostoso, já que você está dizendo, e vai e faz. Tem que chegar perto, olha, fulano de tal, não pode fazer isso, aquilo, não sei o quê. A criança entende um pouquinho. Então, é assim normalmente com a adolescência. Tem que saber chegar e conversar. Pois é. Bruninha, Oi. fala-se muito em direito dos adolescentes, direito de crianças. Para ti, fala-se quase só nos direitos, não se fala quase nada dos deveres também. E para ti, quais são os deveres? Quais seriam os deveres de cada adolescente? Devem fazer? Não só viver essa fase, só para dizer eu vivi, afinal todo mundo vive essa fase. Você sai dali, vai para jovem, depois adulto. Pois é, mas ainda não se sabe de concreto quais são os deveres. Às vezes sabe-se, mas finge que não sabe, para não fazer ou não viver. Não, e sim, isso é verdade. Como já disse, é uma fase complicada, a fase da adolescente. Nós sempre repisamos na mesma coisa, direito, mas também nós temos os nossos deveres. E na maioria dos adolescentes não fazem os deveres que têm. Como obedecer os pais, a família e aos professores. Estudar. Temos esse dever de estudar. E os pais também têm direito de pagar. Sim, temos dever de estudar. Nós temos que respeitar todas as pessoas, independentemente da cor, da raça, do sexo ou da classe social. Temos que preservar o meio social onde vivemos, o meio ambiente. Pedir ajuda ou ajudar os adultos. Isso é fundamental nessas coisas. Mas eu sou adolescente, eu sei. Não fazemos tudo. Pois é. Doutora, essa fase, já dissemos, vamos repetir ainda hoje muitas vezes. Lidar com adolescente não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E como é que se deve lidar com o adolescente rebelde? Porque quase todos os adolescentes são rebeldes. Mas, com exceção, são aqueles que, de certa forma, ainda sintam aquele medo. Se eu fizer isso, meu pai vai achar isso. Se eu fizer aquilo, a minha mãe vai bater ou vai fazer isso. Como é que pode-se lidar com adolescentes rebeldes? Então, como a Bruna já tinha dito, normalmente nessa fase, eu falei bem no início, que é uma fase de mudanças físicas e hormonal. O hormônio fica mil. A pessoa chora, grita, dança, esperneia e faz de tudo. Isso é uma fase de adolescência, né? Isso. Então, por se tratar dessa fase, o que é necessário fazer? Adolescente, importante é haver compreensão por parte dos pais, da sociedade, dos professores e até para que elas não perdem com o caminho, a verdade. A verdade sempre existe, o mal também existe. Então, se realmente um tutor, eu gosto de usar essa palavra, o encarregado, tem confiança ou não tem, isso não vem a caso, mas tem que saber conversar. Então, para isso, lidar com uma adolescência rebelde, o que precisamos fazer? Tem que saber respeitar, conversar, ouvir um pouco e tentar ter a calma. Se o comportamento do adolescente for tão agressivo, porque normalmente durante essas mudanças, daí o comportamento deles muda e o corpo também muda. Então, nesse caso, se tiver alguma coisa que os pais não conseguem ou está sendo difícil, mesmo que não está sendo, porque aqui na Guiné não temos hábito disso, leva essa pessoa ao médico, ao psicólogo. Psicólogo, como dizem, é o melhor amigo da gente. Não porque eu sou psicóloga, porque normalmente para nós, você e a paciente, o cliente, dentro da sala,
é tipo um amigo, irmãos e tudo. De porta de sala para fora, é um simples conhecido e cliente. Vida dele é dele. Não tem nada que depois disso você sai falando para todo mundo, porque tem sigilo e ética. Então, nesse caso, os pais têm que saber como conviver. Não tem nada difícil quando a gente quer. Então, não é impossível. É normal ser adolescente e todos nós já passamos por isso. E quem não passou, vai passar. Então, é saber compreender tanto os pais como os professores, o meio social. Há pais que acham, por exemplo, que bater nos filhos quando isso não é fazem solução, isso, não. Pois é, há pais que acham que é a solução. Isso acaba Quando o filho faz complicando. alguma coisa, pois Certo. Quando o filho faz alguma coisa, o pai bate. Bate. Acha que... e também há pais que dizem, eu já falei, já cansei de falar, já falei muitas vezes, Nunca só que se ele não cansa, ouve, nunca se cansa. Nós também vamos dizer que os adolescentes não são nada fáceis. Pois é, e já passamos por isso também, né? Não são fáceis. É. Nesse caso, a doutora aconselha falar. Tem que ter Bom, paciência, e tem que castigo saber também. falar. Pois é, Não castigo uma vez pesado, da mas outra, assim, esses castigos um pouco dá. leves. É mundo de hoje, todo mundo gosta de celular, Pois é. tablet, Priva. internet, Tudo priva celular. TV, novela. Uma semana. Tira tudo. Vê se a pessoa não vai. Bruninha, eu já quase nem vou fazer essa pergunta porque já vamos saber a resposta. Ou acho que já adivinhamos a resposta. Sobre os pais que batem nos filhos, os adolescentes, certamente, porque essa fase de mudança, a criança acha, bom, não vou dizer a criança, como a doutora já disse, acha que já chega na fase adulta. Então, que ainda não saiu direito da vida infantil, já pensa que está na fase adulta só por causa daquelas transformações que vivem e vê coisas que nunca tinha vivido. Vem o primeiro amor, vem essas outras coisas, todo esse conjunto de coisas. Mas e durante a educação? O que achas, o apoio que os pais dão para os filhos para a educação? Achas, por exemplo, aqui na Guiné, estamos a falar da adolescência aqui na Guiné, achas que os pais dão o apoio suficiente para os filhos para a educação? Para a educação na fase da adolescência. Na fase da adolescência, porque quando, às vezes, quando se entra numa fase não vai à escola, isso eu já vi muitas vezes. Os adolescentes, quando entram nessa fase, têm coisas, não estamos a falar sobre o primeiro amor, também dos vícios. O cigarro, o álcool, Exato. também se não tomarem cuidado, normal, às vezes acabam caindo isso mesmo. Normalmente, uma pesquisa bem recente, neurocientistas falaram sobre isso, que nessa fase de pré-adolescência, tem muitas jovens que acabam entrando nisso. Cigarro, droga e álcool. Então, a maioria acaba ficando nesse vício. Uns 50%. Faz a adolescência porque a adolescência torna, o adolescente fica frágil. Fica frágil nessa fase, portanto, qualquer tentativa, seja lá de álcool ou de namorico, essas coisas que vêm na adolescência, acaba levando essa pessoa para um mau caminho. Com certeza. E esse mau caminho, o papel dos pais, nesse caso, quando notarem, porque às vezes também não notam, porque tem muitas, por muitas razões às vezes, por exemplo, o pai trabalha muito, não tem tempo para ficar muito tempo com os filhos, não fala muito. Estamos a ver agora que aqui na Guiné estamos a ter uma vida quase da Europa também, que ali trabalham, saem de manhã às 5 da manhã, voltam à noite, quando o filho já está a dormir. Pois é. E acordar, o pai já vai para o trabalho. Exato. E o que achas que os pais, nesse caso, têm que fazer ao notarem, por exemplo, ou mesmo não notarem, quando os filhos chegarem a essa fase já da adolescência, os cuidados que os pais devem ter com os adolescentes? Primeiro vou responder a pergunta da Sura, de bater. Bater não ajuda nada nessa fase. Porque quando nós queremos fazer uma coisa, fazemos. Mesmo tendo obstáculo. Nós fazemos bem essa coisa. E quando sabemos que, bom, se eu fazer isso, quando eu voltar para casa, ou quando o meu pai ou a minha mãe descobrir, os meus pais vão me bater. Dizemos assim, papai,
Depois isso por amor de canada. Fazemos, depois apanhamos. Fazemos, depois apanhamos, fazemos de novo. Isso não ajuda. O que ajuda é falar calmamente, com respeito também. Há pais que começam a falar, a insultar. Isso não ajuda em nada. E essa pergunta de os pais não estarem atentos com os adolescentes. Sim, isso é quando um pai tem serviço, vai ao trabalho e sabe que eles vivem daquilo. Ele não pode deixar o trabalho para ficar em casa, para cuidar de um adolescente, né? Então tem que arranjar uma pessoa responsável que vai ficar em casa. E ele também, não é só pagar a escola, é ir à escola, perguntar ao professor. Ele vai à escola, ele tira boa nota, aprova. Isso tudo é bom, né? É bom saber essas coisas do filho. Quando chegares a casa, um pai chegar a casa e ver o filho a dormir, ok? Levanta mais cedo, não acordar à noite, mas levanta mais cedo e conversa com o filho 5 ou 6 minutos para saber como é que está, se não está doente. Isso também é fundamental. Pois é. Vais esse recado da Bruna. Não bater nos filhos, a melhor maneira de educar é falar. Conversando é que podemos levar melhor educação para os adolescentes, tanto em casa assim como na rua. Portanto, com essa resposta da Bruna, vamos para um curtinho intervalo. Voltamos já, não sai daí. Ora, viva a segunda parte da Adolescência Positiva, um programa de informação sobre a real situação dos adolescentes jovens hoje em dia no nosso país. Vamos continuar a nossa conversa com os nossos convidados, ou seria melhor, as nossas convidadas de hoje, a Bruna Goia e a psicóloga. E também temos a nossa colaboradora ali na plateia com os alunos da Escola Salvador Allende e as meninas do Clube de Renagel, que é a Rede Nacional de Jovens Mulheres Líderes da Guiné-Bissau. Portanto, vamos para a próxima pergunta, Bruninha. O que achas que deve ser o papel de um adolescente na sociedade? Um papel para nós. Papel social do adolescente. É respeitar as regras, a lei que o governo impõe. É saber comportar, agir, falar em determinadas situações ou locais. Porque nós, às vezes, passamos dos limites. Vestimos uma coisa que não é apropriada para um determinado local. E falamos certas coisas ao pé dos adultos, mesmo tendo em conta que os adultos estão lá. Mas falamos mesmo assim. Temos que representar o futuro do nosso povo e mostrar que nós somos capazes de fazer coisas boas. Isso é. Nesse caso, isso não começa só na rua. Isso não se faz só na rua. E em casa é que se deve começar. Sim, com os pais encarregados de educação, com os irmãos mais velhos, com os vizinhos e para ir fora. Sim, ter uma educação de base, ter um modo de falar com as pessoas, mesmo o companheiro e adultos também, os pais, famílias. Como dizem, a educação começa em casa. Sim, educação de berço. Pois é, berço. Mas o berço agora as pessoas viraram berço para outra coisa. Pois é, educação de berço. Antes sabíamos que quando se dizia educação de berço, é aquela educação de verdade. Não só, por exemplo, quando veres os teus pais, os teus encarregados de educação, comportares da melhor forma possível. E ao saíres na rua ou num outro sítio, virares outra pessoa. Isso já é outra coisa. Mas hoje, para dizeres educação de berço já é outra coisa. Estamos a imitar outros países, século outras 21. Coisas. Pois é. Pois. Século XXI, sim. Então estamos a imitação.
Agora, quando se diz berço, educação de berço, as pessoas acham que quando se diz educação de berço, é a educação das pessoas que são ricos, as pessoas que têm dinheiro. Mas Pois. não, antes se dizia educação de berço, a educação mesmo, que tens desde bebê. Eu acho que daí é que veio essa palavra educação de berço. Pois é, doutora, o papel dos pais na sociedade e na orientação de seguimento da adolescente. De adolescente é saber apoiar, dizer não quando for necessário e investir também na educação desse adolescente e saber conversar e respeitar também, não porque você é pai, é por isso que não vai ter mínimo respeito para o teu filho. Então é isso, saber apoiar, falar, investir e ajudar na hora necessária e dar também que não quando for necessário. Pois é, porque quando não se diz não, ali vem coisa. Com certeza. Estamos a receber sinal. A Fatimata está a fazer um sinal. Eu acho que alguém tem alguma dúvida ou pergunta para fazer ali na plateia. Olá, boa tarde. Na plateia temos assim 8 pessoas que têm dúvida. A primeira é a Cisária e vamos começar por ela. Boa tarde, Cisária. Boa tarde. Bom, a minha pergunta que tenho e como é que a nossa criança ou adulto, como é que não pode cuidar para que não tenha que mau vício, como é que o professor acaba de falar na escola. A vez outra hora, a nós, se não olha que grandes na prática mal coisa ou que não olha explicar, não tenta também, para pedir como é que foi ou como é que na vinha conta com nós mais tarde. E para aquilo que me sabe, como é que pode vir ou como é que não pode cuidar. É assim. E a segunda chama-se Augusta. Vamos passar por ela. Boa tarde.